Amados irmãos, muito boa noite, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Um forte abraço a todos aqueles que já estão aí aguardando o início do nosso culto. Boa noite, Silei, seja bem-vinda, que bom saber que você já está aí aguardando o início do nosso culto. Deus te abençoe. Aldenir, boa noite, Deus abençoe, que bom que você já chegou também. Da mesma forma, quero cumprimentar a Luísa, ao Ailton, nosso carinho. Joana, boa noite, Deus te abençoe, querida, como você está? Espero que você esteja bem, que Deus continue cuidando de você também. Hoje nossa igreja está um pouco mais triste, nós nos separamos aqui do presbítero Fernando e mais uma vez nós convocamos toda a igreja a orar em favor da Sandra, dos seus filhos, a fim de que o Espírito Santo de Deus possa consolá-los. Foi um dia triste para nós, mas esperamos no Senhor que a família receba o consolo e o bálsamo que só o Espírito Santo de Deus pode dar. André, um abraço, querido, boa noite, Deus o abençoe também, que bom que você já está aqui. Nossa irmã Dailza também já está, Deus abençoe. A Aldenir cumprimenta toda a igreja. O Alberto Coelar já está aqui, o Natanael Alves também, Deus abençoe. A Débora cumprimenta a igreja aqui em letras garrafais, boa noite da Débora. Boa noite, Débora, a você, a nossa irmã Leni, ao Mateus, ao seu irmão Cazu, a toda a família, Deus abençoe. O presbítero Cícero também já está aí nos acompanhando. Cícero, Deus abençoe. A Marisa Duran diz, oi pastor, já estou em casa e em recuperação. Que ótima notícia, Marisa, louvado seja Deus. Continuaremos orando pela sua recuperação. O presbítero Cícero está cumprimentando toda a igreja, a Dailza também está cumprimentando toda a igreja. A Thaís, seja bem-vinda, Thaís, Deus abençoe. Nosso abraço a você, ao Jean, ao Antônio, Deus abençoe a cada um de vocês. A Vanessa também já chegou, boa noite, Vanessa, Deus te abençoe grandemente. O Walter também já está presente aqui. Walter, uma ótima noite, Deus abençoe a você e a sua família. Olha aí que bênção, o povo já está chegando para o momento em que nós estaremos pregando a palavra de Deus. A Selma também já está aqui, Deus te abençoe, Selma, que bom que você também já chegou à nossa plataforma. A Dailza, respondendo aqui a Marisa Duran, pede que o Senhor conceda a ela uma rápida recuperação. A Nawane também chegou. Nawane, um grande abraço a você, ao David, ao Ian, ao Jean, ao Anderson, família querida e amada. Estava lembrando hoje à tarde do casamento de vocês, que doce lembrança. Deus abençoe, viu? Que bom tê-los também aqui em nossa devocional. A Selma diz graça e paz a todos os irmãos. A Ariane, a esposa do pastor Wagner, também está nos acompanhando, é claro que por um breve período, porque daqui a pouco também o pastor Wagner deve iniciar a pregação. Ariane, uma boa noite, Deus abençoe a você, ao meu estimado colega pastor Wagner, a Bruna também, Deus abençoe a cada um de vocês. Nossa irmã Eliana já chegou também, Deus te abençoe, Eliana. O Theo Theo Saulo cumprimenta a toda a igreja, uma boa noite, vindo lá de Londrina, olha só que bênção. A nossa irmã Selva também chegou. Selva, Deus te abençoe. Que bom que você já está aqui. O Vanderlei e a Suzy também cumprimentam toda a igreja. A nossa irmã Noêmia Brison também já está acompanhando. A Eliana dá uma boa noite aos irmãos e diz saudades. Saudades mesmo, né, Eliana? Que vontade de poder logo, logo estarmos reunidos juntos aqui. A Priscila também diz aqui, muita saudade da igreja. Todos nós, né? Todos nós estamos aí ansiosos para que Deus nos conceda a graça de voltarmos, nos reunirmos no templo, na casa do Senhor. Olha, vocês podem fazer aí como os irmãos estão fazendo, nós temos várias curtidas, né, coraçõezinhos, vocês vão colocando aí na nossa live. A Suelen, lá de Ouro Preto, boa noite, Suelen, boa noite, querida, Deus te abençoe, filha, em nome do Senhor Jesus. Nossa irmã Alverinda também, lá de Ji-Paraná, Deus abençoe, um abraço, querida, a você, ao seu esposo. O pastor Gedair já chegou, ontem a Edna completou mais um ano de vida, mais uma vez aqui,
Quero parabenizá-la, viu, Edna? Deus abençoe grandemente a sua vida. Nossa irmã Derli já está acompanhando. O Luígue, lá de Ouro Preto. Luígue, Deus abençoe. Mande um abraço ao seu pai, sua mãe Leninha, a toda a sua família. Tenho um grande carinho e estima pelos Emeriques, viu? Deixa meu abraço a todos eles, tá bom? Nossa irmã Durcelina também está dizendo boa noite a todos. Arlete, lá de Rolim. Arlete, Deus abençoe, querida. Obrigado a você, ao Joab, as meninas. O nosso abraço. A Rosimar também já chegou. Boa noite, Rosimar. Deus te abençoe grandemente. Temos também conosco nessa noite a Lorena, lá de Costa Marques. Lorena, seja bem-vinda. Boa noite, Deus abençoe. O Nelson também já está aí. Se a nossa irmã Lúcia estiver por perto, meu beijão a nossa irmã Lúcia, saudades dela. Grande abraço a toda a família. Deus abençoe a cada um de vocês, viu? Que bom tê-los aqui. Olha, o Luígue está mandando um abraço também. Obrigado, Luígue. Transmita nosso carinho a toda a sua família. Que privilégio tê-los aqui. Nós já temos 33 pessoas já acompanhando a nossa transmissão. Ainda faltam 5 minutos para nós iniciarmos o nosso momento de oração e de pregação. Você pode também colocar aí nos comentários o seu pedido especial de oração. É claro que eu já quero destacar, né? Essa semana tivemos também, né, o triste falecimento do filho da nossa irmã Dejanira, o Gilmar. Oremos pela família, oremos para que Deus conforte a nossa irmã Dejanira. Nosso presbítero Pavão já está nos acompanhando, a Adeilza também já está, provavelmente junto com o diácono Marcos. Meu abraço, meu carinho a todos. Tomé, boa noite, Deus abençoe. Presbítero Iron já chegou também para nos acompanhar. E nessa noite estamos aí também com a presença do presbítero João Brondo, direto de Porto Velho. Matando saudade um pouco da sua igreja aqui, né, João? Um abraço, que privilégio tê-lo aqui, viu? Um abraço a Rô, a sua filha. Deus abençoe a cada um de vocês. A nossa irmã Nice também já chegou. Nice, Deus te abençoe, a você, Otaviano. A nossa irmã Regina. Regina, Deus te abençoe, a você, a Dona Maria também, o nosso carinho. A Débora pede que continuemos orando pela sua mãe. Então, não esqueçamos, meus amados irmãos, de orar pela nossa irmã Leni. A Elaine Kaiser também já está nos acompanhando. A Seir, irmã do presbítero Iron, filha do presbítero Mário, Dona Judite, também está nos acompanhando. Privilégio tê-la. A Eva também. Eva, boa noite. Presbítero Iron está dando boa noite a todos. A pastora Turma do Sítio está ligada. Lúcia, Maria José, Mariazinha, Leni, Regina e Pedro. Então, um beijo à Turma do Sítio. Meu beijo, meu carinho especial a toda a Turma do Sítio. Amo vocês, saudades demais, tá bom? Edival Souza, Deus abençoe. O Robson, grande abraço, Robson, a você, a Leandra, ao Heitor, nosso carinho, Deus abençoe. O Jefferson, lá de Ouro Preto, também está nos acompanhando. Deus abençoe grandemente. Mas, irmãos, nós estamos vivendo um fenômeno novo, né? Essa, podemos dizer assim, migração de igrejas, né? Então tem pessoas de Ouro Preto que assistem o culto, tem pessoas de Cacoal que assistem o culto de Ouro Preto e assim por diante, né? É uma nova realidade que nós nos deparamos nesse tempo de crise. O presbítero Adilson também cumprimenta de forma fraterna toda a igreja. O Tomé pede para que nós oremos pelo Nelson, que eu vi hoje o vídeo, obrigado Tomé, e pelo seu amigo Paulinho. A Michele também já está assistindo. A Débora está mandando coraçãozinho para a Regina e para toda a Turma do Sítio. Agora vai ficar assim conhecido, né, Regina? A Turma do Sítio, né? Deus abençoe a todos vocês, viu? Muito bem, irmãos, olha aí, 46 pessoas já acompanhando o nosso momento devocional. Nossa irmã Derli está dizendo assim, oi pastor, oi irmã Derli. Deus abençoe a você, ao nosso irmão João, a Dilza Regina, Deus abençoe. Olha aí o presbítero Iraci Inácio, que privilégio tê-lo aqui. Meu carinho, querido, Deus abençoe ao amado irmão, um grande abraço ao querido. Deus abençoe a você e a toda a sua família.
tenho uma profunda estima e carinho por todos vocês. Deus abençoe. Que bom tê-los aqui. Obrigado aí pelos joinhas, né? Muito bem, são 19 horas, meus queridos. Então nós vamos iniciar o nosso momento devocional com uma oração pedindo ao Senhor Deus que fale ao nosso coração, que o Senhor Deus também nos dê a graça de vermos revertida essa situação que nós hoje enfrentamos de pandemia, né? Então, você aí mesmo em casa, baixe sua cabeça agora, feche seus olhos. Vamos começar esse momento devocional orando? Vamos buscar o Senhor? Vamos pedir que o nosso Deus possa mudar a situação que hoje nós vivemos. Todos nós passamos tempos muito difíceis. Algumas pessoas já estão profundamente tristes, até mesmo alguns já estão desenvolvendo uma depressão por causa dessa situação tão calamitosa. Mas nós cremos num Deus que tudo pode. A nossa esperança está no Deus Altíssimo, no Criador dos céus e da terra, do Deus que fez todas as coisas e que tem o poder para mudar todas as coisas. Vamos orar? Pai, nós buscamos ao Senhor nesse momento e pedimos, ó Pai, que o Senhor venha a falar ao nosso coração por meio da Tua palavra. Oramos, ó Deus, em favor de todos aqueles que estão doentes, daqueles que estão enfermos. Pedimos, ó Pai, restaura, Senhor, a saúde de cada um destes. Nossa esperança está em Ti. Nossa fé está no Senhor. Nós buscamos ao Senhor porque Tu és a nossa fortaleza, socorro bem presente em tempos de aflição. Oramos, ó Deus, em favor de todos aqueles que estão prestando serviços essenciais à nossa sociedade. Desde a mais simples atividade à mais complexa, todos estes que não podem, ó Deus, ficar em casa porque colaboram de uma forma direta com a manutenção da vida na sociedade, rogamos que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor venha livrar-os de todo o mal. Mais uma vez colocamos diante do Senhor a vida da nossa prefeita, pedindo que o Senhor dê a ela sabedoria e a toda a sua equipe na condução da crise aqui em nossa cidade. Oramos, ó Deus, em favor de todas as demais lideranças políticas, governadores, nosso presidente, ministros. Dê a todos esses, ó Deus, sabedoria, direcionamento, paz e harmonia entre os poderes, para que o reino não fique dividido, pois sabemos, ó Pai, que um reino dividido não prevalece diante de uma batalha. Oramos, ó Deus, em especial pela família da nossa irmã Dejanira, pela Sandra e pelos seus filhos. Semana triste, dia muitíssimo triste para Sandra. Nós buscamos ao Senhor, nós nos unimos em um só coração e em uma só fé, pedindo que o Senhor venha derramar os bálsamos do Senhor sobre cada coração, trazendo conforto, trazendo um pouco de alívio, Senhor. Somente podemos encontrar essa paz em Tua presença. Ó Deus, oramos em favor da Tua igreja, por cada comunidade, desde a mais simples, ó Deus, até a mais beneficiada. Que o Senhor, Deus, venha guardar a todos, proteger a todos. Não permita, Senhor, que venha a faltar o pão na mesa dos Teus filhos. Não permita, ó Deus, que venha a faltar o recurso na casa daqueles que temem pelo Teu nome. Mas que o Senhor venha a suprir, ó Deus, a necessidade de cada um deles. Ó Pai, ouve a nossa oração. Traz, ó Deus, a cura. Pedimos, ó Deus, que o Senhor dê sabedoria, ó Pai, aos cientistas, aos médicos, para que rapidamente, ó Deus, encontremos um antídoto, para que não haja mais sofrimento, ó Deus. Senhor, nós estamos alarmados também, preocupados com a situação do nosso país. Reverte, Senhor, a causa de nossa nação, Pai. Senhor, oramos pelos comerciantes, pelos vendedores. Pai, que situação tão difícil esses vivem. Eles precisam, ó Deus, das vendas, do recurso. E está cada dia mais difícil, Pai. Ó Senhor, ouve a nossa oração. Senhor, nós clamamos. Está pesado para nós, Senhor. Está difícil para nós.
Tende misericórdia e compaixão, Senhor. Oramos, ó Deus, pelos nossos idosos. Acalma o coração destes, ó Deus. Quão difícil tem sido para eles, ó Deus, permanecer em casa. Quão difícil tem sido para eles, ó Deus, guardarem essa quarentena. Ó Pai, tem misericórdia deles. Não permita, ó Deus, que a saúde emocional fique abalada, mas que a Tua mão os proteja. Queremos, ó Deus, iniciar esse nosso momento de fé, esperança, confiança, clamando e buscando ao Senhor. Ouve, Pai, a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu quero convidá-los nessa noite para que abramos a palavra do Senhor no livro, na carta, melhor dizendo, de Gálatas, dando continuidade à nossa exposição. Gálatas, hoje chegamos no capítulo 4. Faremos a exposição com a graça do Senhor do versículo 1 ao versículo de número 7. Gálatas 4, de 1 a 7. Gálatas 4, de 1 a 7. Abra sua Bíblia aí em casa, você no sofá, ou no quarto, ou na sala, não sei aonde você está, mas abra a sua Bíblia e acompanhe a pregação da palavra de Deus. Desligue a TV, pede para todo mundo agora se acalmar aí, as crianças que estão meio agitadas, o pessoal que está andando. Vamos parar um pouquinho agora, vamos todo mundo reunir, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos receber o alimento para a nossa semana. Vamos fazer isso. Gálatas 4, de 1 a 7. A palavra do Senhor assim nos diz. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos ao rudimento do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Amados irmãos, o tema da nossa mensagem dessa noite é a gloriosa obra de Cristo. Eu quero discorrer sobre esse assunto nessa noite, falando sobre a gloriosa obra do nosso Redentor, do amado da nossa alma, Cristo Jesus. Antes, porém, de falar sobre a gloriosa obra de Cristo, eu quero falar um pouco sobre a figura do tutor que Paulo usa no texto e que está presente dos versículos 1 ao versículo de número 3. Então, Paulo, antes de falar sobre a gloriosa obra de Cristo, ele usa uma figura do seu contexto, que era a figura do tutor, para explicar o propósito da lei no passado e qual foi a sua finalidade. Não só nos tempos antigos, mas também nos tempos atuais, algumas famílias contratam tutores, curadores, para que possam cuidar dos seus menores até que estes alcancem uma determinada idade e possam então receber a herança, né? Então, Paulo tem essa figura de um filho menor que ainda por causa dessa condição não poderia receber uma herança. Então ele era cercado por um cuidador, por um curador, um tutor, e esse tutor então tinha a responsabilidade de conduzi-lo, de protegê-lo, de guardá-lo até que ele alcançasse então a maioridade, tornasse herdeiro e pudesse então assim seguir a sua vida. E o tutor então acabava sendo dispensado, pois ele havia cumprido a sua tarefa, havia cumprido a sua missão, que era orientar, proteger e cuidar do menor até que ele então alcançasse a maioridade. O que Paulo tem a nos ensinar com essa figura? O que Paulo queria ensinar à igreja da Galácia? Em primeiro lugar, Paulo nos mostra que antes de Cristo, todos nós éramos como menores. Antes
da obra de Cristo, todos nós éramos como menores e, portanto, ainda não havíamos se tornado herdeiros, não havíamos recebido a herança de Deus, o Pai. Eu quero fundamentar isso à luz do versículo 1. Por favor, acompanhe novamente na palavra de Deus. O texto sagrado assim diz: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores. Então, o objetivo de Paulo com essa figura era justamente mostrar que a lei era esse tutor. A lei nos ensinava no passado, a lei nos protegia, até que Cristo veio e pela sua morte e principalmente ressurreição, fez com que nós nos tornássemos então herdeiros de todas as promessas de Deus. A segunda lição que nós aprendemos é que a lei ela serviu esse propósito até um tempo determinado e logo, portanto, ela já não tem mais a necessidade de ser usada nos dias de hoje. Espera lá, vamos explicar isso com muita atenção. Veja bem, que tipo de lei Paulo está mencionando aqui? A lei cerimonial, não a lei moral. Qual era a lei cerimonial? Os sacrifícios, o sacerdote, as oblações, a mesa da propiciação, todos esses utensílios, toda aquela liturgia, toda aquela indumentária que acompanhou o povo de Deus na antiga aliança, cessou. Não há mais a necessidade de fazermos uso dessas. Por isso que hoje, em nossas igrejas, nós não sacrificamos mais, não há mais a figura do sacerdote dentro da igreja, e até é muito errado a figura do falar o pastor como um sacerdote, né? Porque na verdade o nosso sumo sacerdote ele é Cristo Jesus. Então Paulo está fazendo referência a essa lei, a lei cerimonial. As leis morais, elas permanecem inalteradas. As leis morais, nós a obedecemos, nós a guardamos, não para que alcancemos a herança. Pelo contrário, é porque nós já temos a herança e como sinal e evidência de que nós já recebemos por meio de Cristo toda a herança espiritual, nós obedecemos. Nós cumprimos as leis do Senhor, não para alcançar a salvação, mas é porque já fomos salvos. Então é importante que nós façamos clara distinção nesse sentido, de que Paulo está falando aqui nesse aspecto justamente da lei cerimonial. E por que Paulo está falando isso? Porque na verdade na igreja da Galácia havia um grupo que insistia em ficar preso àquilo que Paulo chama aqui no texto de rudimentos do mundo. Rudimento é coisa do passado, rudimento é coisa antiga. Então Paulo diz, olha, chegou o tempo da novidade, chegou o tempo da graça, nós não precisamos mais ficar presos a esses rudimentos, eles já cumpriram o seu papel, eles nos conduziram até Cristo, Cristo já veio, nós já nos tornamos herdeiros e agora nós temos uma nova vida. Vivemos uma nova aliança, uma nova dispensação. Esse é o argumento aqui de Paulo. O terceiro ponto que eu destaco aqui, amados irmãos, todo esse cerimonialismo é coisa antepassada, antiga, ficou para trás. E eu quero aqui rapidamente fazer um alerta a você que me ouve nesta noite. Me preocupa muito essa tendência de judaização da igreja evangélica. Bandeira de Israel, candelabro de ouro, arca da aliança dentro do templo, pastores usando pano de saco, ou pastores usando roupas de sacerdote. Amados irmãos, tudo isso já passou. Não há necessidade mais de iniciarmos culto, como eu vi alguns anos atrás, uma igreja, o pastor vinha tocar um chofar, que era um chifre de carneiro, para iniciar o momento de louvor dentro da igreja. Irmãos, isso é coisa do passado, isso é coisa antiga, isso é uma prática judaizante, devemos rejeitar isso. O que nós hoje precisamos entender é que Cristo ele é suficiente. Tudo que nos é necessário, nós temos na pessoa de Cristo, e é por meio de Cristo que eu e você nos tornamos herdeiros de todas as promessas de Deus. Então,
Paulo ele usa essa figura do versículo 1 ao versículo 3, a figura do tutor, a figura do curador, que era aquele que cuidava da criança até ela alcançar a maioridade, quando se tornar herdeiro, justamente para mostrar essas três verdades. A lei serviu enquanto nós éramos menores, antes de Cristo. A lei, ela cumpriu já o seu propósito histórico, e a lei, em terceiro lugar, é coisa do passado. Já não faz mais sentido fazermos uso do ritualismo cerimonial da antiga aliança, tendo em vista que hoje nós já estamos na nova aliança e já nos tornamos herdeiros em Cristo Jesus. Eu espero que você tenha compreendido. Se não ficou claro, você pode depois nos comentários colocar a sua pergunta e eu terei o maior prazer de ir depois no privado e responder para você, ok? Então você pode aí, se não ficou clara a explicação do pastor, você depois pode colocar no comentário, eu tenho o maior prazer de lhe explicar, tá bom? Vamos ao segundo ponto da nossa mensagem? Vamos falar então agora sobre a gloriosa obra de Cristo, a vinda de Cristo, e isso está no versículo 4 ao versículo 5. Vamos ler novamente os versículos 4 e 5? Gálatas 4, 4 e 5, por favor, acompanhe na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, e porque vós sois filhos de Deus, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Então vamos lá? Vamos fazer aqui então algumas considerações sobre a obra de Cristo. Primeiro, se você puder anotar, eu gostaria de recomendar que você fizesse. Cristo, ele veio na plenitude dos tempos. A primeira informação que Paulo nos dá é essa. Quando veio Cristo, quando veio o Filho, veio na plenitude dos tempos. O que significa? Que o momento da encarnação de Cristo foi o momento mais perfeito da história. Nem uma hora a mais, nem uma hora a menos, nem um segundo a mais, nem um segundo a menos. No tempo exato, no momento exato, Cristo encarnou-se. Cristo, ele veio ao mundo. Nós precisamos crer nessa verdade. Algumas pessoas defendem a ideia de que Cristo ele poderia vir nos dias de hoje, que talvez nos dias de hoje, com o advento da internet, das plataformas eletrônicas, o evangelho teria maior alcance. Tolice. Deus havia preparado todo o cenário através dos romanos, dos gregos que antecederam aos romanos, para que quando Cristo viesse, tivesse todo o pano de fundo preparado para que houvesse o perfeito cumprimento da sua vontade e da sua obra. Então eu e você precisamos entender que Cristo veio na plenitude dos tempos. Essa expressão plenitude é algo pleno, é algo completo. O tempo completou-se, porque o tempo completou-se, Cristo, ele veio ao mundo. A segunda questão importante que a gente levanta aí é quem é Cristo. E no versículo 4 nós encontramos duas informações importantes sobre o nosso Redentor. Primeiro diz que ele é filho de Deus, nascido de mulher. Filho de Deus, nascido de mulher. Essa expressão, ela aponta para as duas naturezas presentes em nosso Redentor. A sua natureza divina, ele é o Filho de Deus, e ele também possui a natureza humana, nascido de mulher. Chama a sua atenção para esta importante informação. Não basta somente crer que Cristo é um personagem histórico. Nós precisamos crer que ele é o Deus encarnado que se fez homem e habitou entre nós. Por que eu estou dizendo isso? Você pode encontrar pessoas que dizem, não, eu creio, Jesus ele veio, ele foi um homem importante na história, foi um grande mestre. Só que esse conhecimento, essa crença na figura histórica de Cristo é suficiente para a salvação? Não. Não é suficiente para a salvação. A minha concepção de Cristo, ela precisa ser bíblica. Ela não pode ser sociológica, filosófica ou histórica, mas ela precisa ser bíblica. E qual é a concepção bíblica acerca de Cristo?
que ele é o Deus encarnado, que se fez homem, habitou entre nós, sofreu, morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou, nos trazendo a redenção, a remissão dos nossos pecados. Então esse é um breve resumo da pessoa de Cristo que eu preciso crer. É esse Jesus que salva, é esse Jesus que concede a vida eterna. Então por isso que Paulo faz questão de mostrar aos seus leitores que em Cristo há a junção dessas duas naturezas, a divina, filho de Deus, e a humana, nascido de mulher. Além de responder essa pergunta, quem é o filho de Deus? Paulo diz como ele veio. Ele veio nascido sobre a lei. Como ele veio? Ele veio nascido sobre a lei. E o que Paulo quer nos ensinar com isso? Que Cristo ele veio não para quebrar a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Somente Jesus cumpriu perfeitamente a lei. Para que alguém fosse salvo, era necessário que essa pessoa obedecesse perfeitamente a lei moral estabelecida por Deus. E Cristo ele assim fez. Ele viveu entre nós. Ele era um de nós, semelhante a nós, contudo sem jamais conhecer o pecado. E é justamente por causa dessa vida santa, reta, pura e plena, ele oferece a sua vida na cruz do Calvário e o Pai então aceita o sacrifício do seu Filho e por meio da aceitação do sacrifício de Cristo, também nós fomos aceitos pelo Pai, porque nós estávamos ali representados em Cristo Jesus. A minha fé e a sua fé deve consistir nesse entendimento. Eu não consigo obedecer perfeitamente à lei de Deus. Eu não consigo fazer tudo aquilo que Deus exige que eu faça. Mas eu sei que Cristo ele fez isso por mim. Por isso eu deposito toda a minha confiança, toda a minha fé nele, sabendo que ele é o meu substituto legal, cumprindo plenamente a vontade do Pai na cruz, dando a sua vida em meu lugar. E aí, como gratidão, como um sinal de obediência prazerosa, eu ando e procuro cumprir a vontade de Deus através dos seus preceitos divinos. Então, esse é o entendimento bíblico, essa é a nossa jornada cristã. Por que Paulo fez questão de tratar desse assunto no contexto das igrejas da Galácia? Justamente porque esses judaizantes insistiam ainda na crença de que eles eram salvos pelos seus próprios méritos, por aquilo que eles faziam. Eles eram salvos pelo seu esforço religioso, pela guarda do sábado, pela circuncisão, pela dieta. Eles não comiam determinados alimentos porque eles criam que dessa forma eles seriam salvos. Paulo diz, não, entendam definitivamente que Jesus ele veio nascido sobre a lei e ele cumpriu perfeitamente a lei em nosso lugar. É claro que isso não nos conduz a uma postura libertina de vivermos no pecado. Posteriormente nós vamos tratar isso ainda na carta de Paulo aos Gálatas, mas nos conduz a uma obediência prazerosa, sabendo que nós obedecemos ao Senhor, nós temos prazer em cumprir a lei, porque fomos salvos e sabemos que isto é o melhor para a nossa vida. Se queremos ser saudáveis emocionalmente, se queremos ser pessoas bem ajustadas, nós precisamos guardar a lei de Deus em nosso coração, porque este é o melhor caminho para nós. Então é por isso que Paulo ele faz uso dessa expressão, Jesus nascido sobre a lei. E a quarta pergunta que Paulo responde é por que veio o Filho de Deus? E a resposta está ali, quando no final do versículo 4, Paulo diz, para resgatar os que estavam sob a lei, para nos fazer maiores, para nos livrar da tutela, para substituir, podemos dizer assim, o nosso antigo curador, que era a lei. Por isso Jesus ele veio. É como se ele então viesse, nos concedesse toda a herança do Pai e nos dissesse, pronto, agora vocês alcançaram a maior idade. Vamos entender isso aqui também um pouco mais, de uma forma mais profunda.
Paulo, ele está insistindo aqui em combater essa distorção por parte dos judeus, que compreendiam, que criam de todo o coração que eles seriam salvos pela obediência à lei. E Paulo vem justamente mostrar a eles, não, vocês não vão ser salvos, porque todos nós tropeçamos na lei, todos nós falhamos, e se quebramos um princípio da lei, quebramos toda a lei, logo, portanto, estamos manchados, maculados, e é impossível, então, que nós sejamos salvos. Então, Cristo ele veio nos tirar desse jugo, ele cumpre a lei perfeitamente em nosso lugar, torna-se o nosso representante, concede-nos a dádiva da vida eterna e todos os benefícios da herança espiritual que temos em Cristo Jesus. E aqui, na terceira e última parte da nossa mensagem, eu quero apresentar a vocês o resultado maravilhoso da vinda de Cristo Jesus, o resultado glorioso de sua obra. Primeiro, pelo fato de ter Cristo vindo ao mundo, nós nos tornamos filhos de Deus. Versículo 5 diz, e porque vós sois filhos, porque vós sois filhos. Eu sei que isso talvez seja um pouco indigesto, e talvez nem é politicamente correto falar isso. Talvez alguns possam até se sentir agredidos com o que eu vou falar. Mas nem todos os homens são filhos de Deus. Nem todos os homens são filhos de Deus. Talvez você já ouviu isso. Deus ama todos e todos são filhos de Deus. A Bíblia claramente nos ensina que somente tornam-se filhos de Deus aqueles que pela fé recebem Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Um dos benefícios da obra de Cristo é fazer com que nós nos tornemos o quê? Filhos de Deus. E não há outro caminho, por favor, guarde bem isso. Você pode ser a pessoa mais religiosa, você pode ser a pessoa mais moralmente correta, você pode ser esforçado, você pode ser aplicado, você pode ser um bom pai de família, você pode ser um bom filho. As irmãs que me ouvem podem ser uma ótima esposa, uma excelente mãe, mas nada disso vai fazer com que você se torne um filho ou uma filha de Deus. Esse benefício, esse privilégio, somente alcançamos pela fé em Cristo Jesus. Quando cremos, nos tornamos filhos de Deus, adotados, adotivos. Filho legítimo é só Cristo. Nós fomos adotados pelos méritos de Cristo Jesus. O segundo benefício é que nós recebemos o Espírito de Deus. O versículo 5 ainda diz o seguinte, e enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Nós só temos o Espírito Santo de Deus em nosso coração porque Cristo morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Se Cristo não houvesse triunfado na cruz, se Cristo não vencesse a morte, nós não teríamos o Espírito Santo de Deus em nosso coração. Essa é uma dádiva concedida pela gloriosa obra de Cristo Jesus. E vamos rapidamente aqui lembrar o que o Espírito Santo de Deus faz ao nosso coração. Primeiro, Ele nos guia à verdade. Ele abre os nossos olhos. Ele nos dá a compreensão do Evangelho. Ele nos conforta. Ele nos consola. Hoje estamos vivendo um dia triste, mas ao mesmo tempo somos consolados pelo Espírito Santo de Deus. Ele nos convence do nosso pecado. Ele nos dá um entendimento acerca da justiça de Deus, e a justiça de Deus aqui, eu e você devemos compreender como a nossa incapacidade de obedecer perfeitamente à lei de Deus, e Cristo faz em nosso lugar aquilo que nós não fazemos. Isso só podemos compreender mediante a iluminação do Espírito Santo de Deus. Ele nos dá certeza da vida eterna. Ele nos traz esperança do novo céu
e da nova terra. O Espírito Santo de Deus é o nosso selo, é a segurança que temos de que nós chegaremos até o fim. Nós só podemos guardar as promessas, só podemos de fato permanecermos firmes, porque o Espírito Santo de Deus está aqui, dentro de nós, sustentando-nos a cada dia, fortalecendo-nos a cada passo. Terceiro benefício que nós recebemos mediante a obra de Cristo é um relacionamento íntimo, sublime, maravilhoso e pessoal com o Pai. Paulo diz, o Espírito Santo, nosso coração, que clama, Abba, Pai. A expressão Abba significa papai querido, paizinho. Essa expressão só poderia ser usada por um filho legítimo. Entre as comunidades judaicas, os mais velhos, eles eram vistos como pais. E alguns até pediam a bênção para estes anciãos mais antigos. Mas quando um filho queria pedir algo especial, quando o filho queria desenvolver uma relação mais afetuosa com o seu pai de sangue, o seu pai legítimo, ele chamava Abba, papai, pai querido. E pela obra de Cristo, eu e você temos esse privilégio. Maravilhoso, quando a gente ora, eu e você podemos nos dirigir ao Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus todo-poderoso, o Deus justo, santo, majestoso, pleno, reto, o grande eu sou. Eu e você podemos chegar ao quarto, à sala e dizer, Abba, Pai, papai, me ouve. E nós podemos derramar o nosso coração diante do nosso papai querido. E ele vai nos ouvir, ele vai se compadecer de nós. Ele vai nos dar atenção. Tem horas que ele, como um bom pai, diz, filho, eu não vou te dar isso, porque eu tenho coisas maiores para você. Mesmo que você pense que isso é o melhor, mas eu não vou fazer isso para você. Hoje à tarde, compartilhando com vocês aqui um momento, meu filho estava brincando e a bola caiu na rua. E ele queria ir na rua buscar a bola de qualquer jeito, porque ele não queria que a partida de futebol dele fosse interrompida. Eu falei, não, filho, você não pode ir na rua. Ele chorou, ele ficou meio bravo. Eu disse, Isaac, o pai te ama, o pai quer o melhor para você. Eu sei que a sua vontade agora é continuar jogando futebol com os seus amigos, mas você não vai na rua buscar a bola. E é assim que Deus age com a gente. Às vezes a gente quer, insiste, pede, até reclama. Deus fala, filho, tem paciência. Eu tenho coisas grandes e melhores para você. E o último, o texto do versículo 7 diz, de sorte que já não és escravo, escravo no sentido da lei, anteriormente, que escravizava, que nos prendia, porque quanto mais o homem na antiga aliança tentava obedecer, tentava fazer, ele caía e tropeçava em um outro aspecto da lei, então isso era uma luta interminável. Então é nesse sentido que Paulo diz, sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro, Qual é a nossa herança? O que temos para receber e o que já recebemos? É importante afirmarmos que a nossa herança não consiste em nada disso que os nossos olhos hoje veem. Não é essa a herança prometida. Até porque, se você não sabe, tudo isso que nos cerca hoje, um dia será passado pelo fogo. A terra será toda purificada e haverá uma nova criação, um novo céu
é a nova terra. Nós vamos viver aqui. Nós reinaremos com Cristo aqui. Mas nada disso, prédios, casas, carros, metrô, avião, helicóptero, todas essas coisas aí, nada disso, nada disso vai existir no novo céu e na nova terra. A terra será passada ao fogo, será purificada. Quando falamos de herança, estamos falando sobre coisas espirituais, coisas eternas, não passageiras e efêmeras. Vejamos o que teremos. Primeiro, eu e você teremos um corpo incorruptível e imortal. Um corpo que já não pecará mais. Um corpo que já não será mais propenso ao erro. E não somente isso. A nossa herança consiste em termos um corpo imortal. Viveremos para sempre. Receberemos também, meus amados irmãos, uma vida privilegiada por contemplar a face de Deus. Veremos a face do Senhor. Que, como eu disse pela manhã, essa deve ser a nossa maior glória. Essa deve ser a nossa bendita expectativa de vermos e contemplarmos a glória daquele que nos salvou. Também, meus amados irmãos, aqui nós já temos a vida eterna. A vida eterna não é algo que nós receberemos. Parte da herança já temos aqui. E parte dessa herança consiste na vida eterna. Podem tirar tudo de nós, até mesmo tirarem a nossa própria vida. Hoje, nós temos certeza. Hoje, nós temos uma convicção que, se porventura algo acontecer, nós já temos a vida eterna. Temos já uma vida sem condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Assim como a vida eterna, essa justificação de que nenhuma condenação há sobre as nossas vidas, nós já recebemos aqui. Todas essas são as nossas heranças. Todas essas são as bênçãos que recebemos aqui. Algumas usufruiremos em sua plenitude no novo céu e na nova terra. Pela bondade do Pai, pelo gesto amoroso do Filho, Cristo Jesus, eu e você nos tornamos herdeiros de Deus. Recebemos todas estas bênçãos. Que o Senhor seja exaltado. Que Deus seja glorificado em nossa vida. Que nós vivamos uma vida que seja santa, reta, para louvor e glória daquele que nos amou. Amém, queridos? Vamos orar para encerrar esse nosso momento de meditação. Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Quão rica, quão maravilhosa é a obra do Teu Filho. Nós amamos Cristo Jesus, Teu Filho. Amamos o que Ele fez por nós. E nós, nessa noite, Senhor, nos regozijamos em saber que a Tua graça nos alcançou. Que o Senhor nos tirou da condição de escravos da lei e nos fez filhos da promessa. Obrigado, ó Pai, porque nós não carregamos mais esse jugo, nós não carregamos mais esse peso. Nós somos livres, fomos libertos, ó Pai, de todo esse jugo. E agora caminhamos pela graça, olhando firmemente para Cristo Jesus, sabendo que Ele fez tudo o que é suficiente para a nossa salvação. Dá-nos, ó Deus, uma semana de paz. Dá-nos, ó Deus, uma semana abençoada. Que o Senhor nos permita, ó Deus, compartilharmos o Evangelho com aqueles que ainda não conhecem. Senhor, oramos em favor dos enfermos, daqueles que também estão abatidos e tristes. Renova o ânimo, ó Deus, do Teu povo por meio da Tua palavra. Que a Tua graça, que a Tua paz
esteja presente em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Muito obrigado por você ter ouvido esse nosso momento de participado, melhor dizendo, esse nosso momento de fé, esse nosso momento de edificação. Minha gratidão toda especial a vocês que acompanharam a mensagem desta noite. Amanhã vamos começar uma nova série, eu e o pastor Gedair. Amanhã iniciamos uma série intitulada Sabedoria para a Vida. Todos os dias, de segunda a sábado, a partir das 19h30, nós vamos estar expondo um pequeno trecho de Provérbios. E eu tenho plena convicção que essa série de mensagens, Sabedoria para a Vida, vai mudar muitos dos nossos valores, conceitos e princípios. Não perca Sabedoria para a Vida em Provérbios. Um forte abraço, seu pastor. Deus abençoe. Imensa saudade. Igrejas, Deus sabe o quanto eu amo vocês e quanto vocês fazem falta na minha vida. Deus abençoe a cada um de vocês. Nos vemos amanhã, se Deus assim permitir. Até mais.